Boa tarde, senhores alunos. Nessa aula, a gente vai estudar trigonometria do triângulo retângulo. Espero que vocês curtam essa aula, que se inscrevam no canal, que compartilhem. Então, vamos agora discutir tudo sobre o triângulo retângulo. Não tem como discutir triângulo retângulo sem antes falar de Pitágoras. Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, senhores, tudo é número. Essa observação, essa afirmação dele é importante a gente memorizar e pensar sobre ela. Agora, o Pitágoras, ele foi um revolucionário. Esse teorema dele revolucionou toda a engenharia, todos os cálculos de astronomia. E o mundo ficou muito mais completo depois desse teorema. Pitágoras descobriu o seguinte: se um triângulo for retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos. Ou seja, se um triângulo tiver um ângulo de 90 graus, o quadrado da hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo, é igual ao cateto menor ao quadrado somado do cateto maior ao quadrado. Ou seja, a gente sabe que um triângulo, para ser retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus. Se for retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Não esqueçam isso, a setinha está até mostrando ali, ó. Não esqueçam, essa é uma fórmula que tem que ser memorizada para o resto da vida de vocês. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Vamos ver mais algumas particularidades que existem nesse maravilhoso triângulo e nessa fantástica fórmula, nesse imensurável teorema. Vamos lá, senhores, caminhemos para o próximo slide. Trigonometria. Trigonometria é a parte da matemática dedicada ao estudo das relações métricas existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo, senhores. Temos ali o nosso triângulo retângulo. Triângulo ABC, onde tem um Azinho, Bzinho e o Czinho representando os lados dele. Vejamos, senhores, de frente ao ângulo de 90 graus, que para ser um triângulo retângulo, igual nós estamos afirmando, tem que ter um ângulo de 90 graus. De frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Reparem lá. O triângulo ABC é retângulo porque tem um ângulo reto, que é a 90 graus. Os ângulos alfa e teta são complementares. A soma de alfa com mais teta é igual a 90. Isso justifica porque se nós já temos um ângulo de 90 graus, para que a existência de um triângulo não é a necessidade de a soma dos três ângulos ser 180 graus, se nós já temos um de 90, a soma dos outros dois tem que dar 90. Um pode ser 30, outro 60, cada um pode ser 45, a soma dos dois tem que dar 90, porque a soma dos três tem que dar 180, um já é 90 e não tem que discutir mais isso. C é o lado oposto ao ângulo de 90, que eu acabei de falar agora mesmo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o C, que é a hipotenusa. No nosso caso, o segmento AB ali. Ó. Nosso lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Não esqueça, a hipotenusa está sempre de frente com o 90. C é o lado oposto ao ângulo de 90, chamado hipotenusa. E fim de papo. B é chamado de cateto menor e A é chamado de cateto maior. Dá para ver que um é maior que o outro lá. E confirmando o que nós acabamos de falar no início,
Alfa mais teta mais 90, 180. Então, alfa mais teta tem que ser 90. E o raciocínio muito lógico. Então, essas informações, os senhores não podem esquecer. Viu o triângulo retângulo? Vocês têm que imaginar isso tudo. Ali nós temos um ângulo de 90, os outros dois têm que dar 90 também. Vamos ver uma particularidade que tem esse triângulo com seno, cosseno e tangente. Vamos dar uma olhada? Vamos para o próximo slide, senhores. Olha, as relações métricas entre os lados de um triângulo retângulo e seus ângulos. Vejamos lá, senhora. Vamos pegar aqui o ângulo alfa. O ângulo alfa é que está lá no ponto Azinho, no A maiúsculo ali. Olha, seno de alfa, seno, lembra 100, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto a alfa é o lado que está de frente para ele, está do outro lado dele. O lado oposto de uma rua é o outro lado da rua. O lado oposto de um ângulo é o lado que está de frente para ele, do outro lado lá. Então, cateto seno de alfa é cateto oposto à hipotenusa. No caso nosso aqui, vai ser A sobre C. Cosseno de alfa com é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente é o que está junto com o alfa, está agarrado nele. Então, o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, está junto com ele, dividido pela hipotenusa. E o seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, do outro lado dele, dividido pela hipotenusa. Acabou. O mesmo raciocínio, senhores, a gente tem para o seno de teta. E o cosseno de teta, olha lá, teta é o ângulo que está ali no lado B maiúsculo, no ponto B maiúsculo. Então, nós sabemos que seno não é o que está de frente, que está do outro lado, oposto. Então, seno de teta é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno do ângulo teta vai ser o lado B dividido por C. Olha lá, o B não está do outro lado? Dividido pela hipotenusa, que é C. O cosseno de teta é similar ao cosseno de alfa. É cateto adjacente, cateto que está agarrado no alfa, que está junto com o alfa. É o cateto A dividido pela hipotenusa, que é C. Então é muito tranquilo. Seno é o oposto, está do outro lado, está 100. Cosseno é o adjacente, é o que está junto, que está agarrado nele. Aí vocês não vão ter erro nenhum. Seno de alfa, A sobre C. Cosseno de alfa, B sobre C. Seno de teta, B sobre C. Cosseno de teta, A sobre C. Dá para notar que um é um pouquinho contrário do outro, né? Mas isso aí, ao tempo, vocês vão descobrindo isso. Agora, tangente, a gente precisa muito de calcular tangente. Eu não vou nem dar valores aqui, que a gente poderia até fazer isso, mas é só você pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno. Tangente é sempre sobre seno e cosseno. Ó. Tangente de teta é seno de teta sobre cosseno de teta. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Vamos ver algum exemplo de como calcular isso aí, a gente vai esclarecer melhor. Calcule, sendo ABC um ângulo, um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, está ali o triângulo lá. Calcule C e os ângulos alfa e teta. Olha, simples. Nós já vimos o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é C, é igual à soma do quadrado dos catetos. No nosso lado lá, A vale 4. 3 mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, C ao quadrado, então vai ser 9 mais 16, porque o quadrado de 3 dá 9, o quadrado de 4 16. Somando os dois catetos, se eu tenho C quadrado igual a 25, então C é raiz de 25, que dá 5. Então, nós já achamos o valor de C. Então, só aplicar esse teorema e fazer as continhas. C ao quadrado dá 25, C é raiz de 25, que é igual a 5. Simples de fazer. Continha simples. Agora, a gente já sabe o valor de C. Seno de alfa não é o cateto oposto a alfa sobre hipotenusa, nós vimos lá no slide anterior. Então, seno de alfa vai ser 4 sobre 5. E o cosseno de alfa? Né, o cateto está junto com ele, dividido pela hipotenusa, que está agarrado nele. Qual cateto está agarrado no alfa? É o 3, dividido pela hipotenusa. O mesmo, analogamente, acontece com teta. Seno de teta é igual ao cateto que está oposto a ele, está do outro lado da rua, está do outro lado do triângulo.
Qual que é? É o 3, olha lá, o 3 de frente para o teta, dividido pela hipotenusa. E o cosseno de teta? Cosseno de teta é o que está agarrado no teta. É o que está lá junto com o teta, cosseno, com, agarrado junto. É 4 sobre a hipotenusa. Acabou, simples assim. Já temos o valor do seno e achamos o valor do C. Você aplica o teorema de Pitágoras dessa forma, dá para calcular qualquer um dos lados quando a gente não tem a informação dele. Basta aplicar o teorema de Pitágoras e fazer as contas, ok, senhores? Agora a gente vai estudar a particularidade de como a gente memorizar alguns ângulos importantes que a gente usa o tempo todo na trigonometria, principalmente quando está mexendo com circunferência. E a gente precisa memorizar o valor do seno e o cosseno desses ângulos. Eu tenho um artifício que vocês não vão errar nunca quando precisar de saber memorizar esses ângulos. Vejamos aqui. Eu vou montar uma tabelinha, vocês também montem, com os ângulos que nós precisamos. Nós precisamos estudar muito o ângulo 30, 45 e 60. Toda hora aparece uma conta e a gente precisa de saber o seno e o cosseno desses três ângulos. Então, está ali na tabela seno e cosseno. Se pede muito tangente, mas como a gente sabe que tangente é seno dividido por cosseno, vamos perder tempo e ficar memorizando. Não, a gente sabe que é seno e cosseno, sabendo o valor desses dois, é só dividir um pelo outro. Então, vamos lá. A gente vai começar pelo seno e vai colocar assim, 1, 2, 3. Tá lá, 1, 2, 3, né? Todo mundo sabe, 1, 2, 3. No cosseno, a gente coloca o contrário, 3, 2, 1. Tá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Começa pelo seno, hein? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Aí, tá. Aí a gente vai para o segundo passo da memorização. Agora, nós vamos pegar aquele 1, 2, 3 que nós colocamos, 3, 2, 1, vamos dividir tudo por 2. Tá lá amarelinha, lá, ó. Tudo dividido por 2, senhores. Dividiu tudo por 2, né? É dar um tracinho, 2, dá um tracinho, 2. É 1, 2, 3, 3, 2, 1 e divide tudo por 2. Agora, acabou. Facinho. Mamão com açúcar. É igual andar para frente. Basta tirar a raiz de tudo. E está terminado. A gente sabe os valores desses senos e cossenos. Olha lá. Raiz de 1, eu não vou perder tempo em tirar, porque nós já sabemos que raiz de 1 é 1 mesmo. Então não precisa. No 2 está lá raiz de 2, 3 raiz de 2. 3 raiz de 2, 2 raiz de 2 de novo. O 1, nós não precisamos tirar a raiz, porque 1 sabe que é a raiz mesmo. Então, concluído. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, senhores, meio. E acabou, estamos memorizados todos esses ângulos. Espero que os senhores tenham gostado, entendido essa videoaula, que tenham um bom proveito dela. Curtam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Boa tarde, senhores.